Olá, tudo bom? Qual a diferença entre resumo e abstract? Mas, antes de falar qual é a diferença, eu preciso falar que existem mais. Você pode encontrar um material que pode ter resumo, abstract, resumen e resumir. Na verdade, mesma coisa, só que em outros idiomas. Ou seja, você vai pegar o resumo, traduzir em inglês e esse resumo vai se passar a chamar abstract. Se o seu trabalho pedir, você vai traduzir para espanhol e ele vai se tornar resumen. E ainda pode ser que seu trabalho ou sua instituição peça que você coloque em francês e ele se tornaria o resumé. Então veja, na verdade não existe diferença enquanto conteúdo, pois os outros nada mais são do que a tradução do resumo para os outros idiomas. Agora, para que serve então e o que deve compor esse resumo? Vai depender do seu trabalho. Quando a gente está falando de resumo de início, aquele resumo que aparece no início do trabalho acadêmico, seja tese, seja artigo, seja monografia, dissertação, TCC, você tem as partes pré-textuais, né? Que são a capa, a contracapa, a lista de tabela, a lista de figura, a lista de siglas. Aí você vai ter o sumário do trabalho, ou você pode até ter antes desse sumário do trabalho o resumo. Nessa composição, ou ainda naquela composição, falando de artigo científico, naquela composição que antecede a introdução, trata-se nada mais, nada menos do que o resumo do próprio trabalho que você fez. Não é um resumo de uma obra, não é um resumo do livro, mas é um resumo sistematizado do próprio trabalho. Por exemplo, você desenvolveu um trabalho ali cansativo sobre educação em casa, né? Educação pelos pais ou homeschooling. Aí o que você vai fazer? Você desenvolveu um trabalho com o objetivo de analisar ou de criar, se você está fazendo um mestrado profissional, um manual para os pais seguirem, ou ainda analisando sobre efetividade ou não, e você vai fazer o resumo. Esse resumo, ele vai ter mais ou menos 350 palavras e você vai sistematizá-lo de uma forma bem simples, da seguinte forma: você colocaria o contexto do que se trata o trabalho, uma ou duas linhas, tá? Pequenininho. Aí você vai colocar o problema de pesquisa que você quis abarcar no seu estudo. Também a mesma coisa, uma ou duas linhas. Aí você vai colocar o objetivo geral. Qual foi o seu objetivo geral para desenvolvimento do estudo? E aí você vai colocar a metodologia. Brevemente, porque você só tem 350 palavras, algumas linhas para colocar tudo isso. E aí você escreve qual é a metodologia que você usou para responder a pergunta problema ou a pergunta norteadora e ainda para conseguir chegar ao seu objetivo geral. Falando da metodologia brevemente, você também vai falar brevemente dos resultados obtidos. 2, 3, 4 linhas no máximo. E por fim, as principais considerações finais. Isso vai compor tudo um parágrafo, por volta de 10 a 15 linhas. Então vai ser um parágrafo grande. A maioria das formatações pede que o resumo seja em espaço simples. E aí, no final, você vai ter o que a gente chama de palavras-chave, que nada mais são do que as palavras que os programadores, que o pessoal vai utilizar para colocar o seu material em bancos de dados, com que as pessoas busquem, quando elas digitarem aquela palavra no campinho de busca, essa palavra-chave que você colocou vai fazer com que o seu material seja encontrado. As palavras-chave nada mais são do que isso. São mecanismos, a gente poderia dizer até que numa forma análoga, que são metadados, é um metadados que vai ser utilizado para que seu trabalho possa ser encontrado. Então, você vai ter, no resumo, uma característica ali de 350 palavras, mais ou menos meia lauda, mais ou menos 10 a 15 linhas, espaçamento simples, com as palavras-chave embaixo. E, consequentemente, para o inglês, você vai manter a mesma formatação, ou seja, para você realizar o seu abstract, você vai manter a mesma formatação e vai apenas traduzir o seu resumo. Para o resumen, a mesma coisa. Você vai apenas traduzir para o espanhol e colocar resumen, cada um em uma folha, tá? Separadinho, como tem na maioria dos materiais que você pode reparar, com exceção dos artigos científicos. E o resumé, a mesma coisa, só que traduzido para o francês. A maioria,
dos trabalhos não pedem outros idiomas, a não ser que você esteja apresentando fora do Brasil. Mas a grande maioria ainda pede o resumo em português e pede o resumo em inglês para que você possa ter mais possibilidade de ser encontrado. Porque, lembre que eu falei, as instituições ou elas têm bancos de dados próprios ou elas utilizam um banco de dados terceirizado, e esse tanto resumo quanto abstract, que é o resumo em inglês, serão usados para colocar nas bases de dados, nos mecanismos de buscas, para que a pessoa possa ler e acessar o seu material. Se você faz uma busca, por exemplo, no banco de teses e dissertações da CAPES ou no banco de teses e dissertações do IBCT, você vai perceber que você tem o título quando você faz a busca e você tem o resumo na própria base de dados. E aí você clica no resumo, lê o resumo, daí você vai decidir se te interessa ou não entrar no trabalho completo. O abstract não serve para muita coisa além disso, só que ele vai ser indexado também em inglês para que as pessoas fora do Brasil ou eventualmente do Brasil que falem esse idioma tenham acesso. Mais ainda, a grande maioria, especialmente nas bases de dados dessas duas que eu falei, nesses repositórios, nesses bancos de teses e dissertações, a gente não vai encontrar o resumo português e inglês. A gente vai encontrar o resumo em português. No Google Acadêmico ou no banco de teses e dissertações da USP que utiliza o Google, você pode observar que está o resumo em português, aí tem uma barra em seguida o abstract, que é o resumo em inglês, porque assim eles utilizam de estratégia para que nos mecanismos de busca, quando a pessoa fizer a busca, quando a pessoa colocar a palavrinha-chave naquele campo, ela consiga encontrar o seu material. Mas se a sua base de dados ainda é aquela base de dados da instituição, não vai ter muita diferença. No entanto, a execução do abstract, além do resumo, pode ser obrigatória por algumas instituições, especialmente aquelas que ainda não entendem muito essa questão de possibilidade, essa questão de motivo de existência e acaba pedindo por questão mais cultural, por questão de norma, por questão de regra, de costume e acabam ainda pedindo. Como eu falei, algumas instituições fora do Brasil costumam pedir até 3, 4 idiomas, porque elas utilizam desses mecanismos, como eu falei, para indexar o material, fazer digamos que é fazer o material ficar mais famoso, para fazer o material chegar ao máximo de pessoas e ter o máximo de acesso e, consequentemente, citação. Então, nesse processo de idealização do trabalho acadêmico, esse formato de resumo, esse formato de abstract vai funcionar dessa forma. Nota-se ainda que eu estou falando de trabalho inteiro, tá? Se a gente estiver pensando em artigo científico, o ordenamento do resumo vai ser a mesma coisa, porém ele não vai vir sozinho, tá? Ele vai vir numa página sequenciada, né? Logo em seguida, sem da outra página, já começa a introdução, a não ser que a revista que você está apresentando peça para deixar separadinho. E ainda tem algumas que pedem para tirar esse resumo do artigo e colocar o resumo só na plataforma. Mas isso vai mudar muito de revista para revista, de instituição para instituição. Por isso, é sempre você estar ligado para fazer o melhor e o mais dentro ali do escopo que a organização está solicitando. Não acredito que tenha nenhum demérito os materiais que não apresentem esse resumo, principalmente aqueles materiais, esse resumo em inglês, né? Não resumo em português, resumo em português é obrigatório, mas o abstract, resumen, resumê, não tem motivo de existência, eles não são efetivos, eles são apenas mais um conteúdo para ficar naquela situação ali e produzir muitas vezes desgaste no orientador. Veja bem, você sempre tem que entender o que a sua instituição está pedindo, especialmente no manual. Depois, compreender o que o seu orientador está almejando. Se você vai apresentar, dê uma olhada nas normas da revista. Por exemplo, a revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ela não pede o abstract. Por quê? Porque nós traduzimos todo o artigo em outros 7 idiomas. Então, não precisaria ter o abstract, porque a gente não faz esse trabalho de divulgação de alcance só com resumo. A gente faz esse trabalho de alcance aproveitando todos os idiomas que a revista está inserida, tá ok? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.